acontecer o trombo, é necessário um desses fatores, tá? Ou o fator que a gente chama tecidual, né? Então uma injúria do endotélio, uma alteração hemodinâmica, de velocidade, de direção do fluxo, ou obstrução desse fluxo, ou uma alteração metabólica que leve a alteração de coagulabilidade. Então isso a gente chama de tríade de Virchow. A tríade de Virchow, ela é um ciclo que se retroalimenta quando presente um desses fatores. Na verdade, quando está presente um desses fatores, os outros vão acontecer como consequência, tá? Então, o que a gente tem? Por exemplo, vamos supor um paciente que tenha um trauma, né? Então, vamos dizer que ele tenha, sei lá, que nem acontece com a gente, né? Daquelas topadas, ou o paciente caiu do sofá, qualquer trauma, ou um processo inflamatório, ou uma infecção, ou uma neoplasia próxima de um vaso, tá? Então tem ali aquilo que a gente chama de fator tecidual, para desencadear a cascata de coagulação, tá? Então esse ou esses é um ou são os vários fatores que vão desencadear essa cascata de coagulação. Que se a gente lembrar lá da imunologia, a gente vai lembrar que é a via extrínseca de formação do trombo. Ela é uma resposta natural a uma injúria do vaso e ela serve para sanar um determinado acontecimento que ocasionou uma ruptura do vaso e a hemorragia. Então ela é uma resposta natural a isso. Tá? Então aconteceu essa injúria, entra na cascata de coagulação, que é a via extrínseca de formação do trombo. Formou o trombo por conta, por exemplo, de um desses fatores. Se a gente pensar esse trombo ali, próximo da parede, que está injuriada, ele vai ser a causa de uma perturbação hemodinâmica, correto? Porque ele vai servir como uma obstrução à passagem do fluxo sanguíneo. Então, se ele está ali como uma obstrução, como uma alteração, inclusive do diâmetro luminal, ele vai alterar o nível de velocidade do sangue naquele ponto. Alterando o nível de velocidade do sangue, o que vai acontecer? É uma perturbação hemodinâmica, portanto a gente vai ter naquele ponto um fluxo que não é mais laminar, ele não é um fluxo harmonioso, ele é um fluxo turbulento. Como ele é um fluxo turbulento, ele vai voltar naquela região e danificar ainda mais o endotélio daquela região, tá? Então ele vai desencadear ainda mais essa cascata de coagulação. Até um ponto que, quando você tem esse fluxo turbulento, existe uma porção que vai acelerar, uma porção que vai retornar e vai injuriar novamente o endotélio, e uma outra porção que, próximo do trombo, vai desacelerar esse fluxo sanguíneo. Quando desacelera esse fluxo sanguíneo, o que acontece naturalmente com esse sangue? Se ele começa a velocidade ficar um pouco mais, ficar diminuída, você acaba coagulando. Então ele entra num estado de hipercoagulabilidade, tá? Entrou no estado de hipercoagulabilidade, buf, caiu de novo, tá? Então isso aqui acaba sendo um ciclo que se retroalimenta. Bom, mas isso só acontece se eu tiver, por exemplo, injúria? Não. Né? Injúria do tipo trauma, inflamação, infecção ou neoplasia? Não, pode acontecer se por acaso entrar em qualquer um desses fatores. Então vamos pensar, por exemplo, em situações que alterem a viscosidade do sangue. O que a gente tem, por exemplo? Dá um exemplo de uma doença que altere a viscosidade do sangue.
diabetes, hiperadrenocalcismo, qualquer uma dessas doenças alteram viscosidade do sangue. Você vai ter mais colesterol, pode ter triglicérides, enfim, vai alterar a viscosidade do sangue. Altera a viscosidade, aumenta a viscosidade do sangue. O que vai acontecer? Diminui a velocidade. Diminuiu a velocidade, vai entrar no estado de hipercoagulabilidade. Daí vai entrar no estado de hipercoagulabilidade, formar coágulo, que vai se aderir à parede e, de novo, tá? Entrou na tríade de Virchow. Vamos pensar em outra situação. Outros estados de hipercoagulabilidade. Que outras doenças que a gente poderia ter que não alteram a viscosidade do sangue, mas alteram o estado de hipercoagulabilidade? Anemia autoimune, hemoparasitoses, tá? São doenças que alteram o estado de coagulabilidade do sangue. Tá? Então, essas outras doenças vão funcionar da mesma forma. Vai acabar tendo mais coágulo, ele vai parar em algum lugar, parou em algum lugar, vai desencadear a cascata de coagulação e entrou na tríade de Virchow. Ficou claro? Tá? Então, é assim que acontece o trombo. Então, pode ser qualquer um desses fatores, isoladamente, que acaba entrando nessa tríade e retroalimentando a formação do trombo.